Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é hoje é sexta-feira, daqui a pouco já vai ser o sábado. No pôr do sol desse dia já teremos a alegria de receber o dia do Senhor, o Santo Sábado. Mas hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição, na verdade, será um estudo adicional daquilo que foi o tema principal da semana, motivação e preparo para a missão. O texto que nos acompanhou durante a semana toda foi Lucas capítulo 24, verso 44, que diz assim: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito e de mim na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Antes de podermos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, quero desafiá-lo a orar junto comigo. Senhor Deus, obrigado por teu Espírito. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar a respeito do grande desejo que o Espírito Santo tem de usar-nos como parceiros seus na missão. Ajuda-nos a podermos ser cheios do Espírito Santo e agora, através dele, fala conosco. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, quando vamos aqui para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, temos a oportunidade de perceber algumas coisas no decorrer dessa semana. Todos nós somos chamados a participar da missão de Deus. Deus está em missão. Os apóstolos foram desafiados a isso, e por mais que se sentissem indignos e ao mesmo tempo incapazes de participar da missão de Deus, eles se colocaram à disposição do Senhor e pediram que o Espírito Santo os dirigisse, que os abençoasse, os capacitasse a conseguirem ser parceiros de Deus nessa missão. O que foi que Deus fez em relação a isso? Bem, enviou o Espírito Santo a eles, e através do Espírito Santo agindo neles e através deles, eles tiveram a oportunidade de vivenciar momentos extraordinários, através dos quais o Espírito do Senhor os conduziu a alcançarem pessoas que eles jamais seriam capazes de alcançar. No final do primeiro sermão de Pedro, cerca de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. E, ao mesmo tempo, essas pessoas, depois que foram batizadas, elas passaram por um processo de discipulado, como vimos, aliás, na lição de ontem, quando vimos que elas não apenas cresciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão nas casas, também na oração. Há um processo para que você se aprofunde um pouco mais nesse tema, se você não teve oportunidade. Veja o vídeo da lição de ontem. Você vai conseguir ter aí uma visão global a respeito disso tudo. Entretanto, algo que nós precisamos compreender, e o nosso guia de estudos traz 2 textos de Ellen White que vão trabalhar exatamente essa ideia. Fundamental para que você consiga passar por esse processo e ser cheio do Espírito Santo de Deus é que você negue o seu próprio eu. Vamos ser honestos conosco mesmos. Nós temos muita coisa para fazer na nossa vida. Sempre é alguma coisa que pede a nossa atenção. Deixa eu falar para você daquilo que eu estou fazendo agora. Eu, nesse momento, estou gravando a lição da Escola Sabatina para os meus amigos e irmãos que acompanham o estudo diário comigo. Já estamos entrando no 9º ano, desde que eu comecei o processo de gravação da lição da Escola Sabatina. Desde que comecei, eu não perdi nenhum dia. Mas confesso a vocês que tem sido bem desafiador. São muitos os trabalhos. Agora, nesse período, estamos organizando o planejamento da Associação Paulistana, muitas reuniões. Amanhã, por exemplo, nós teremos aqui na associação uma reunião, todos os pastores fazem parte de um pequeno grupo, e amanhã eu tenho que dirigir o pequeno grupo dos pastores. Já é tarde da noite enquanto estou gravando essa mesma lição. Mas sei que ainda tenho que organizar algumas coisas para a reunião de amanhã. Mas por que eu ainda continuo aqui? Porque cada vez que eu tenho a oportunidade de poder conversar com alguém que estuda a lição junto comigo, eu ouço testemunhos de pessoas que têm compreendido melhor a lição. Tenho tido testemunhos, inclusive, de pessoas que nem sequer são adventistas do 7º dia, mas descobriram o canal e têm estudado a lição junto conosco. Isso nos dá motivação
de poder entender, opa, eu estou em missão junto com Deus, estou sendo um instrumento usado por Ele. Então, para que nós possamos participar do processo de missão, às vezes nós temos que negar o nosso eu. Por exemplo, eu estou com muita fome nesse momento enquanto eu gravo para você. Almocei hoje, era por volta de meio-dia. Já é tarde da noite, ainda não consegui comer nada depois disso. Mas o fato é que a motivação para estar aqui é porque eu sei que, de alguma forma, essa mensagem ela vai chegar ao coração de alguém, vai motivar alguém, quem sabe, a participar da missão de Deus. É necessário, portanto, que o eu seja modificado. Os nossos interesses pessoais sejam colocados em segundo plano, porque entendemos que Deus tem um plano maior e que nós fazemos parte desse plano. Para podermos ser instrumentos da parte do Senhor, há uma necessidade muito, mas muito grande mesmo, de podermos colocar em segundo plano os nossos próprios interesses. No primeiro parágrafo do nosso guia de estudos, o autor da lição diz assim: o nosso trabalho missionário deve brotar do amor e da gratidão profunda pelo que Cristo fez em nossa vida. Qualquer outra motivação é equivocada. Manter-se imerso na palavra e em sintonia com ela é a chave para o sucesso no evangelismo. Ou seja, a menos que você tenha passado por uma experiência de sentir a graça de Deus sobre a sua vida, porque quando você passa por essa experiência, ainda agora há pouco eu estava falando com meu irmão, ele estava me falando de alguém que tem um senso, uma religião muito azeda, muito amarga, do tipo que gosta de apontar o dedo para os outros e de uma forma ácida apontar o pecado das pessoas, o que afasta as pessoas de Deus e ao mesmo tempo da igreja. E eu estava dizendo para ele, amigo, mano, eu tenho que dizer para você que eu tenho percebido nesses 21 anos de ministério que quanto mais próximo de Cristo uma pessoa está, quanto mais profunda foi a experiência de sentir a graça de Deus na sua vida, o indivíduo ele vai ter a oportunidade de poder mostrar amor e interesse também de trabalhar pelos outros. E quando for trabalhar com os outros, trabalhará também com amor. Mesmo quando tiver que dizer verdades profundas como as que Pedro teve que dizer para as pessoas que estavam ouvindo o seu sermão no Pentecostes. Vocês crucificaram a Cristo Jesus. Vocês estão em pecado. Mas ele falou de uma tal forma que as pessoas foram atraídas a ele e não repelidas. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Há uma parte que é nossa, precisamos ter uma experiência profunda com Deus. Temos que sentir a graça de Cristo. Nada menos do que um amor profundo, um reconhecimento de que Deus está em missão e que é um privilégio para nós nos unirmos a Ele nessa missão, nada mais é aceito por Deus. Nesse momento eu poderia, por exemplo, depois de um dia cheio como foi esse que eu tive, e ainda estou gravando aqui a lição para você, eu poderia estar com o seguinte espírito: eu não mereço isso, eu podia estar fazendo tantas outras coisas mais importantes que isso, mas quer que eu diga uma coisa para você? Para mim é um privilégio poder ser o instrumento através do qual o Espírito Santo vai compartilhar alguns conhecimentos da palavra com você que aí está. O sentimento de quem está trabalhando junto com Deus é um sentimento de alegria, de entusiasmo, porque nós percebemos o quanto nós somos privilegiados por poder ser participantes da missão de Deus junto com Ele. Eu gostaria de orar colocando nas mãos do Senhor a minha vida e a tua, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a podermos experimentar de forma grandiosa aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Eu quero te desafiar a orar comigo. Vamos também colocar os pedidos que estão aí no teu coração e aqueles que foram enviados também para a nossa comunidade de oração. Não saia ainda, por favor. Ore conosco. Obrigado, Pai, por tua palavra. Sabemos que o Senhor nos chamou para sermos cooperadores teus na missão de Deus. Nos ajude a viver essa experiência com gratidão no coração, com o sentimento de que fomos perdoados e alcançados pela graça de Cristo e agora somos os instrumentos através dos quais essa graça chegará a cada pessoa que está no nosso entorno. Nos colocamos também em tuas mãos pedindo que tu possas ouvir e responder a cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração. Também leia os pedidos que estão no coração dos seus filhos. Alguns de nós precisamos de verdadeiros milagres, Pai. Opera poderosamente, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição
E você?